O que os falsos profetas têm que faz deles um sucesso? Essa pergunta eu quero responder em 2 vídeos. Vou começar com esse aqui, né? Por que falso profeta dá tanto certo, cara? Parece ser um mercado, né? Você pode virar profeta a vida toda, né? E aí quando você decide se tornar um falso profeta é que você estoura, você explode, né? Bom, eu quero responder essa pergunta em 2 vídeos, tá? Eu andei analisando o comportamento, aquilo que eles falam, a maneira como eles falam, e escolhi aqui 11 motivos para isso acontecer. Desses 11 eu separei 7. Dos 7 eu vou apresentar 3 hoje para vocês. No próximo vídeo eu vou apresentar os outros 4, tá bom? Bom, falso profeta dá muito certo. No Brasil é o país dos falsos profetas, né? Parece que nós somos a grande Babilônia. Aqui tudo pode acontecer e os cristãos parece que não estão muito preocupados. Os caras crescem, ficam ricos e desaparecem aqui no Brasil. Essa é assim que acontece no Brasil. A cultura do Brasil valoriza o falso profeta. Mas isso não é culpa apenas do brasileiro. Os falsos profetas têm algumas características similares que fazem deles o sucesso. E às vezes, por nós não buscarmos esse sucesso, a gente fica mais escondido, fica mais distante, né? E faz sentido, e faz parte mesmo, né, viver dessa maneira. Quem procura pregar o evangelho não fica tão preocupado em fazer tanto sucesso como os falsos profetas, tá? Então é questão de foco. Mas tem algumas características muito comuns aqui que vocês vão perceber a partir de hoje, tanto nos pequenos como nos grandes, tá? Então vamos pensar aqui, falsos profetas pequenos, Romilson, esses caras aí que do nada tem uma nova revelação, os profetas do Facebook e tudo mais, e profetas grandes como Henri Cristo, ou Macedo, ou aquele Jesus lá, o que curava as pessoas, João de Deus, né? Esses caras têm algumas características muito parecidas que podem ser treinadas e que são treinadas. E é por isso que eles fazem muito sucesso por onde vão. É claro que para pessoas instruídas isso não faz o menor sentido, porque nós não cremos nessas coisas. E esta é uma das características dele, que eu vou falar no segundo vídeo. Tá? No primeiro vídeo, 3 coisas básicas que esses falsos profetas têm. Antes de passar para o primeiro ponto, ó, camisa nova no canal, tá? Tá disponível lá na loja do canal, o link tá na descrição. Tem esta branca aqui e tem esta vermelha. O nome dessa camisa é a marca. Bom, acho que vocês já perceberam por quê, né? Está escrito Jesus Cristo nela. Então eu não sei qual que eu gosto mais. Eu gostei muito das duas. Essas camisas eu uso elas, tá, irmão? Eu faço elas primeiro pra mim, né? E aí eu boto lá pra vocês também, pra quem gosta dessas camisas aí. E muita gente tá comprando elas, né? Graças a Deus tá dando certo. Vamos pensar aqui. Primeiro ponto. O que todo falso profeta tem. Esses caras são mestres, anota isso aí, mestres em comunicação. Isso mesmo, mestre em comunicação, onde vai? Você não ia falar mestre em teologia? Não. O falso profeta se preocupa em comunicar do jeito certo, ele precisa aprender a se comunicar. Mesmo que eles façam isso sem perceber, todos os falsos profetas falam muito bem, eles expõem muito bem as suas ideias, sabe? Eles convencem o público. E olha que interessante, existem muitos vídeos no YouTube ensinando a se comunicar bem. Existem muitos vídeos sobre persuasão, existem livros sobre isso, e esses caras são mestres em persuasão, mestre em comunicação. A maneira que você expõe a verdade ou a mentira faz toda a diferença para aquele que ouve. Então, às vezes, uma mentira muito bem contada, ela se torna uma verdade. Para quem? Para quem ouve, para quem não tem instrução, tudo mais. Então, todo falso profeta é muito bom comunicador. E às vezes nós falhamos nisso, né? Eu não sou um bom comunicador. Se eu fosse se eu tivesse mais estudos sobre comunicação, talvez eu me daria melhor, né? Talvez. Mas acontece que eu, você, as pessoas que falam do evangelho, que se preocupam em aprender a teologia bíblica, nós temos tão pouco tempo para ver as outras questões que não vemos, né? E aprendemos teologia, aprendemos a expor a verdade, mas esquecemos de aprender sobre comunicação. É importante saber comunicar bem, sabe? É importante transmitir a mensagem. Esses caras sabem comunicar bem, são ótimos comunicadores. A gente tem que admitir, né? Você vê um Rodrigo Silva da vida, você vê até o Edir Macedo, os caras, eles são estudados, sabe? Eles sabem o que eles estão falando. O próprio Romilson, que
engana um monte de gente. Você vê a maneira de falar dele, é diferente. O cara sabe o que está fazendo, ele sabe se comunicar bem. Essa é uma característica positiva deles, né? Infelizmente eles usam isso para enganar pessoas, mas é isso. Todo falso profeta é mestre em comunicação. Logo, nós precisamos aprender a nos comunicar melhor também. Todos nós precisamos aprender a nos comunicar melhor. Outra questão, outra característica que você vai encontrar em todos os falsos profetas é que eles sabem muito bem fingir ser intelectuais. Os falsos profetas fingem ser intelectuais. Sabe, tudo isso tem a ver com uma maneira de se comunicar também, de se comportar em público, sabe? Não estou falando apenas de comunicação aqui, a gente está falando sobre atores. Os caras sabem falar, sabem olhar, a maneira como se expressam, eles fingem muito bem ser intelectuais, e na verdade não são. Né? Não são. Você quebra facilmente um falso profeta conversando com ele sobre o que ele está expondo. Você percebe que a lógica do falso profeta só faz sentido dentro daquilo que ele expõe, e quando você expõe um outro lado, ele fica sem saber o que fazer. Por quê? Porque não são intelectuais, eles fingem ser intelectuais, tá? Grandes falsos profetas falam como se fossem intelectuais, são atores, né? Os caras se comportam, e isso não é questão apenas de fala, tá? É questão de posicionamento, questão de olhar, de maneira como você... É isso, ele se comunica também. É porque a gente fala também com o corpo. E nesse processo de comunicação, você precisa parecer intelectual, entende? Você não pode ser apenas bom comunicador e não saber o que vai falar, não saber de que forma falar. Isso é uma característica que todos os falsos profetas têm. Você vê grandes pessoas sendo atraídas por falsos profetas, né? Como N.T. Wright. N.T. Wright é um falso profeta. O que ele prega é contrário à palavra de Deus. Logo, isso é uma profecia falsa. Mas a maneira como ele expõe a verdade, a maneira como ele se comporta, faz com que ele pareça ser altamente intelectual. E isso atrai quem? As pessoas que acham que são intelectuais também, né? Infelizmente, é isso que acontece. Bom, para encerrar, a última característica aqui, que todo falso profeta demonstra, isso faz deles as pessoas mais teimosas do mundo. Vocês viram aqui eu falando do Romilson, né? E o cara não assumiu que ele errou a respeito do arrebatamento, ele não assumiu, ele continua convicto, né? Ele criou outros caminhos para não parecer errado, e o que acontece? Esses caras acreditam na mentira que ensinam. Mas como assim, Devaí? É fácil você mentir para alguém, sabe? Você vai para lá e faz uma mentira, cria uma mentira, mas geralmente quando você fala uma mentira, você demonstra estar mentindo. Então o mentiroso às vezes olha para baixo, evita olhar nos olhos, né? Isso não é uma regra, mas isso acontece muito. O mentiroso gagueja muito, ele não sabe completar a linha de raciocínio dele. Os falsos profetas não só criam suas mentiras, como acreditam nas suas mentiras. Esse é o cúmulo da mentira, quando você acredita na mentira, sabe? E aí é muito mais difícil de convencer um falso profeta da verdade, porque na mente dele, a mentira que ele criou é a verdade. Então, todo falso profeta acredita piamente na sua própria mentira, tá? E nisso vocês não podem cair, tá? Não criem mentiras, nem acreditem nas suas mentiras, né? Mas tenham convicção da verdade. Saibam que aquilo que vocês estão estudando é verdade. E se não for verdade, vocês têm que abandonar, né? E procurar a verdade. E creiam na verdade. Crer na verdade é expor aquilo com uma segurança tão grande que as pessoas vão realmente acreditar no que você está falando. Caracas, o pastor R.R. Soares falou que se eu colocar essa água aqui cura, mas ele falou com uma convicção que eu senti vontade de colocar água na televisão. O problema é que a televisão agora é de LCD, então ela cai, né? Se eu colocar um copo vai cair, vai estragar a TV. Mas eu fiquei com vontade de participar da mentira dele. Aquela outra mulher, a profeta, falou que os demônios moram nas coisas, né? E eles moram na vasilha, eles moram, né, sei lá, nem lembro onde que ela falou que eles moram agora. E eu olhei para o objeto e fiquei pensando, desde que eu coloquei isso aqui, minha vida tá ruim. Olha só,
A convicção com que eles expõem a mentira é muito grande e por isso eles convencem muita gente. Agora tem mais coisas que esses caras fazem e isso ajuda a convencer muita gente. Eu vou fazer isso no próximo vídeo para não ficar muito grande isso aqui, tá bom? Se você gosta desse conteúdo, novamente, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a estas informações. Fiquem com Deus e até o próximo.